senador Dornelles do Rio, em 2008, e participando de uma palestra, pegando números que eu peguei até do site da Brasca, à época, que apontava que um grande número de municípios sequer tinha legislação de ISS. Parece que uma quantidade muito grande mesmo. Acho que acima de 4 mil municípios naquela época não tinham legislação de ISS. E quando eu fiz essa referência, citei a Brasca, por exemplo, surpreendentemente, o Francisco Dornelles respondeu dizendo: meu estado, Rio de Janeiro, tem 92 municípios, mas foi em 2008, e apenas 12 tinham legislação de ISS. E agora são 88. Eu fui no Cifra, no Rio, em maio, mas são 88 municípios que têm legislação de ISS, em que eles tiveram que formalizar suas legislações por uma espécie de camisa de força mesmo, né? Não tinha alternativa, porque se o DAS, por exemplo, a opção pelo Simples Nacional, de municípios que não tivessem instituído ISS, naturalmente poderiam pedir devolução, porque o imposto não existia, não tinha sido instituído, então tiveram que fazer a legislação. E também por aqueles convênios com o CIAF, que faz a retenção direto dos pagamentos de serviços dos órgãos federais. De qualquer maneira, esses municípios todos que fizeram suas legislações após isso, eu penso que eles, claro, estão recebendo, alguns receberam sangue novo, né, dependendo da tributação do Simples e do CIAF, mas não penso que talvez eles tenham de 2008 para cá desenvolvido estruturas organizacionais da administração tributária que aproveitem a sua densidade econômica. Alguns não têm densidade econômica mesmo, mas alguns têm densidade econômica, mas não têm estrutura organizacional para aproveitá-los. E é nesse aspecto que eu penso que, uma sugestão que poderia ser considerada, como se falou também, área metropolitana, que se fizesse uma exceção, aí é uma proposta mesmo, para os municípios abaixo de 100 mil que estivessem integrando a área metropolitana. Por que motivo? Porque a área metropolitana surgiu na década de 70 com um formato, me parece só Vitória que conseguiu fazer uma boa integração em termos de área metropolitana, mas o Estado tinha uma cadeira também nas companhias que surgiram, e foi um formato que não avançou muito, e a própria reforma tributária não enxerga metropolitanamente a tributação. Nenhuma reforma enxergou. Você tem muitos serviços que atravessam fronteiras de municípios. Você tem situações, por exemplo, que um município atrai determinado tipo de atividade industrial e às vezes até concede benefícios para aquela atividade industrial, e todo o parque de serviços se instala no município vizinho. Mas é porque, às vezes não é porque o município baixou taxa, nem é por isso, é uma questão de ponto ideal de alocação. Quando se faz um estudo para dar incentivo, tem que se ter ideia desse ponto ideal de alocação. O que os economistas chamam de ponto ideal de alocação, quando você dá um incentivo, você tem que compensar o que se chama de custo do afastamento daquele empreendimento. Então é preciso ter esse mapeamento metropolitano, e não só metropolitano, eu acho que metropolitano multimunicipal, porque um conglomerado, uma mancha urbana que faz uma área metropolitana, ela tem a sua influência muito além da sua área geográfica. É o que se chama cidades que são centros regionais. Então, eles são irradiadores de serviços, a tendência, por exemplo, uma cidade aqui que fica a 70 quilômetros de Belém, que não é da área metropolitana, que é Castanhal, é que se ali se instale uma indústria, que se instale um supermercado, que venha, que precise, por exemplo, de uma manutenção de ar-condicionado, você encontra um ou dois lá na cidade, e aqui você vai encontrar 20 em Belém. Então, existe uma tendência dos grandes centros urbanos em serviços. Belém, o IBGE já apontou que 62% do PIB são serviços. E é por isso que o ISS é o tributo que melhor tem apresentado a performance melhor do todo o sistema tributário nacional. Isso até acendeu, vamos dizer, cobiça em relação ao ISS. Lembro que naquela apresentação da PEC 233, estava lá a CNM, a Brás estava lá,
Francisco, né, do Recife, que estava lá quando eu estive lá, e estava aquela situação em que Fernando Rezende tinha feito a proposta do IVC, né, que era alternativa para que o ISS entrasse no IVA, né? E a discussão lá é uma questão, eu vi, por exemplo, a maior parte dos municípios, a maioria esmagadora dos municípios, estava com propostas ali que eram de aumentar as suas dependências das transferências. Então, queriam participação nas multas ambientais dos estados e também da União. Então, é claro que nos 5 mil, na verdade, são 564 municípios, você vai encontrar cerca de 1.000 que tem capacidade realmente de tributação. Nos demais, eles vão continuar sim dependendo das transferências. Talvez o modelo precise ser repensado. Não sei se o que nós estamos fazendo aqui em termos de mapeamento de realidade. Eu espero que no futuro a gente consiga evoluir para um modelo que enxergue essas distintas realidades desse município brasileiro, porque a legislação os trata tanto o município que tem 5 mil habitantes como tem 5 milhões da mesma maneira. E isso a gente sabe que não funciona. E tem mostrado o cenário que está aí. Até hoje realmente não se encontrou uma solução. O problema do IPTU, o cadastro, é uma coisa que é extremamente caro. Tá? Então a ideia talvez fosse que, colocando esses municípios que estão abaixo de 100 mil habitantes, por entender que aquela área, na verdade, representa um organismo vivo, onde se você não atender um pedaço dele, você vai estar contaminando os outros pedaços. Isso não é só no aspecto fiscal também. Recentemente, aqui em Belém, teve um evento do Ministério das Cidades, que foi sobre cadastro técnico multifinalitário, onde a fronteira do município, o município providenciava o cadastro e ele terminava na sua fronteira. Mas os problemas atravessam as fronteiras e repercutem no minuto. Quer dizer, problemas continuados, contínuos, administração contíguas. E a pergunta foi: sim, mas como você vai mapear o organismo vivo, a necessidade daquele conglomerado urbano se você para aqui na fronteira? Não, mas aí depende de fazer convênio com os outros municípios, convênios que dependem dos humores políticos, às vezes. Então, é preciso que nós pensemos como um organismo vivo. Eu acho que essa sugestão poderia ser avaliada sobre esse aspecto, e você conseguir fazer a irrigação em toda a área de influência da cidade, porque com certeza o benefício será para todos. Né? Obrigado.